aqui estamos envolvidos num estudo trinitário. Vimos que Deus é o autor, Cristo é o tema principal e o testemunho autenticador, e o Espírito Santo é o agente do grande processo de revelação. Agora chegamos à igreja. O que você pensa da igreja? Provavelmente sua resposta depende de você estar pensando no ideal ou na realidade. No plano ideal, a igreja é a nova criação mais maravilhosa de Deus. É a nova comunidade de Jesus, gozando uma harmonia multirracial, multinacional e multicultural, sem igual na história e na sociedade contemporânea. A igreja também é a nova humanidade, a vanguarda de uma raça humana redimida e renovada. É o povo que dá sua vida terrena da mesma forma como também irá passar a eternidade servindo a Deus e ao próximo em amor. Que ideal mais nobre e belo. Na realidade, entretanto, a igreja é nós. Perdoe o mau uso da gramática, uma turba desordenada de cristãos pecadores, falíveis, briguentos, altercadores, estúpidos e fúteis, que constantemente estão aquém do ideal de Deus e muitas vezes nem chegam perto disso. Bem, qual é a razão desse abismo entre o ideal e a realidade? Porque hoje, pelo mundo afora, a igreja se encontra nessa situação lamentável, fraca, fragmentada e provocando tão pouco impacto no mundo em favor de Cristo? Tenho certeza de que há várias razões. Creio, porém, que a razão principal é aquilo que Amós chamou de fome, de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11. Ou, dito de uma forma direta e atual, negligência em relação à Bíblia. A múltipla infidelidade da igreja deve-se à sua infidelidade ainda mais grave em relação à autorrevelação de Deus nas Escrituras. O falecido Dr. Martin Lloyd Jones estava correto quando escreveu em seu livro Preaching and Preachers, em 1971, as épocas e os períodos de decadência na história da igreja sempre foram aqueles em que a pregação esteve em decadência. Em outras palavras, a igreja permanece doente e fraca sempre que recusa a medicação corretiva e o alimento integral da palavra de Deus. Consideremos agora dois textos. Ambos usam uma metáfora extraída da arquitetura. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, a igreja que acabara de ser definida como a família ou a casa de Deus, no versículo 19, passa a ser descrita como algo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, o ensino dos autores bíblicos é o fundamento sobre o qual a igreja é construída, enquanto Jesus Cristo é a pedra angular que a mantém unida. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a metáfora é invertida. Tendo se referido novamente à igreja como a casa de Deus, Paulo agora passa a chamá-la de a coluna e o alicerce da verdade. Note-se que no primeiro texto, a verdade é o fundamento e a igreja é o edifício que ela sustenta, enquanto que no segundo texto, a igreja é o fundamento e a verdade é o edifício que ela sustenta. Lá vem você, parece que ouça alguém dizer: bem que eu disse, a Bíblia está cheia de contradições. É mesmo? Espere um pouco. Os dois versículos vêm da pena do mesmo homem, o apóstolo Paulo. Vamos lhe dar o crédito por um mínimo de coerência lógica. Sempre é perigoso usar metáforas e símiles.
Precisamos indagar o nível em que a analogia está sendo proposta, para podermos entender o que o autor está tentando dizer através da figura de linguagem que usa aqui. Se aplicarmos esse princípio aos nossos dois textos, veremos, como era de se esperar, que eles se complementam de uma forma muito bonita. Você pode perguntar: como é que a verdade pode ser o fundamento da igreja e, ao mesmo tempo, a igreja ser o fundamento da verdade? Bem, deixe-me sugerir a resposta. O que Paulo está afirmando em Efésios capítulo 2, versículo 20, é que a existência da igreja depende da verdade. Ela se baseia nos ensinos dos apóstolos e profetas. E sem o ensino deles, agora registrado nas Escrituras, a igreja não poderia existir nem sobreviver, muito menos florescer. Mas de acordo com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a verdade depende da igreja para sua defesa e propagação. A igreja é chamada para servir a verdade, defendendo-a com firmeza contra os ataques e mantendo-a erguida perante os olhos do mundo. Assim, a igreja precisa da Bíblia porque é edificada sobre ela. E a igreja serve a Bíblia, segurando-a firmemente e fazendo-a conhecida. São duas verdades complementares que agora passamos a investigar. A igreja depende da Bíblia em muitos aspectos. Vejamos alguns exemplos. A Bíblia criou a igreja. Colocada assim, de uma forma crua, essa afirmação poderia causar mal-entendidos. Poderia até ser considerada errônea e desprezada. A verdade é que a igreja do Antigo Testamento, assim como o povo escolhido de Deus, existia séculos antes de a Bíblia ser completada. Além disso, a igreja do Novo Testamento também existiu muito antes de se finalizar o cânon do Novo Testamento. E mais tempo ainda, até ser impressa a primeira Bíblia. E mais, pode-se muito bem dizer que a igreja do primeiro século formou o Novo Testamento, ou seja, a comunidade participou da decisão sobre como as palavras e as obras de Jesus deveriam ser preservadas para a posteridade. Portanto, a igreja foi o milieu em que a Bíblia foi escrita e conservada. Concordo com todas essas ressalvas. Entretanto, repito, pode-se dizer que a Bíblia criou a igreja. Ou, sendo mais exato, a palavra de Deus, que agora está escrita na Bíblia, criou a igreja. Pois, como foi que surgiu a igreja cristã? Resposta: pela pregação dos apóstolos que falaram não em nome da igreja, mas em nome de Cristo. No dia de Pentecoste, Pedro acrescentou seu testemunho às declarações proféticas do Antigo Testamento e proclamou Jesus como Messias e Senhor. O Espírito Santo confirmou suas palavras com poder e o povo que creu em Deus tornou-se o corpo de Cristo cheio do Espírito. Deus mesmo executou sua obra criativa pelo seu Espírito através de sua palavra. Além disso, ele continuou honrando a pregação dos apóstolos da mesma maneira. Em suas famosas viagens missionárias, Paulo também testificou de Cristo, argumentando que as declarações das testemunhas oculares apostólicas estavam em plena harmonia com as Escrituras do Antigo Testamento. Muitos ouviram, se arrependeram, creram e foram batizados, de modo que foram criadas igrejas por todo o Império Romano. Como? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o testemunho conjunto dos profetas e apóstolos, proclamada no poder do Espírito, criou a igreja. E continua criando. A igreja é construída sobre esse fundamento. E quando foi determinado o cânon do Novo Testamento, a igreja não conferiu autoridade a esses documentos, mas simplesmente reconheceu a autoridade que eles já possuíam. Por quê? Porque eram apostólicos,
e continuam e continham o ensino dos apóstolos do Senhor. Essas são as razões pelas quais realmente podemos dizer que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, agora escrita na Bíblia, criou a igreja e cria a igreja. O Criador sempre sustenta aquilo que ele cria, e desde que deu vida à igreja, ele mantém sua existência. E mais, tendo-a criado através de sua palavra, ele a sustenta e nutre pela sua palavra. Se, como Jesus disse, citando Deuteronômio, Mateus 4,4, Deuteronômio 8,3, é verdade que os seres humanos vivem não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso também é verdade em relação às igrejas. Sem ela, as igrejas não podem florescer. As igrejas precisam ouvir a palavra de Deus constantemente. Daí o lugar central da pregação dentro do culto público. A pregação não é um intruso dentro do culto, mas antes uma parte indispensável dele, pois o culto a Deus é sempre uma reação à palavra de Deus. É por isso que em todos os cultos de adoração da igreja anglicana, por exemplo, há uma oscilação entre palavra e adoração. Primeiro, Deus fala a sua palavra por uma citação, leitura ou exposição das Escrituras. E então o povo atende com confissão, credo, louvor e oração. A comunidade cristã cresce rumo à maturidade em Jesus Cristo apenas quando ouve e recebe a palavra de Deus, crê nela e absorve e lhe obedece. A comunidade cristã é um povo peregrino a caminho de uma morada eterna. Ela está viajando através de um território árido, indômito, hostil e sombrio. Precisa de um guia para o caminho, e Deus o providenciou. A tua palavra é lâmpada para o meu caminho e luz para o me guiar. Salmo 119, versículo 105. Concordo. É claro que a chamada tarefa hermenêutica, isto é, a tarefa de interpretar as Escrituras, é difícil. As Escrituras não nos dão respostas imediatas para os problemas complexos do século XX. Precisamos lutar com o texto, tanto com seu significado quanto com sua aplicação, em oração, estudo e comunhão uns com os outros. Apesar de tudo, os princípios teológicos e práticos de que precisamos para nos guiar estão na Bíblia. E juntos podemos descobrir, através da iluminação do Espírito Santo, como aplicá-los em nossas vidas no mundo contemporâneo. Em todos os séculos, inclusive no nosso, sinto muito dizer, a igreja tem sofrido algum grau de desvio da verdade e dos padrões éticos divinos. Como Max Warren escreveu em seu livro I Believe in the Great Commission, a história da igreja é uma história agridoce, cujo fato mais notável é a paciência infinita de Deus em relação ao seu povo. Então, se a igreja está sempre se desviando, como pode ser reformada? Resposta: somente pela palavra de Deus. A maior renovação da igreja, jamais acontecida na história do mundo, a reforma do século XVI, deve ser atribuída mais do que a qualquer outra coisa à recuperação da Bíblia. Todo cristão devia ter um peso na consciência por causa da desunião na igreja. Espero que não nos tenhamos acostumados com ela ou começado a concordar com ela. A unidade visível da igreja, embora talvez nem todos concordemos sobre a forma exata que ela deva assumir, é com certeza um objetivo adequado para o esforço cristão. Então, qual é a razão básica de nossa contínua desunião? É a falta de uma autoridade reconhecida. Enquanto as igrejas seguirem suas próprias tradições e especulações, a Igreja Universal vai continuar se rachando.
Por exemplo, a Igreja Anglicana, a qual pertenço, é censurável nesse aspecto. Em suas articulações pela unidade ou reunificação, ela insiste no chamado episcopado histórico, considerando um item inegociável e não somente isso, mas muitas vezes numa determinada interpretação católica do episcopado conhecida como sucessão apostólica. Bem, todos nós cremos em episcope, a palavra do Novo Testamento que significa supervisão pastoral da igreja. E pode-se fazer uma boa defesa histórica, pastoral e prática do sistema de governo episcopal, como algo que favorece o bem-estar da igreja. Mas certamente não se pode considerá-lo indispensável pelo simples fato de que ele não é exigido na Bíblia. Pode-se defendê-lo considerando-o coerente com o ensino bíblico e com o cuidado pastoral. Mas isso é outra coisa. Enquanto a Igreja Anglicana insistir em não negociá-lo, ela continuará minando a unidade da Igreja. Entretanto, quando as igrejas confessarem a autoridade suprema das Escrituras e a sua suficiência exclusiva para a salvação e decidirem julgar suas tradições à luz de seus ensinos da Bíblia, então se abrirá o caminho para encontrarem a unidade na verdade. A Bíblia une a igreja quando a igreja se submete a ela. Ansiamos por um reavivamento, por aquela visitação especial, incomum, sobrenatural de Deus, pela qual toda a comunidade se dá conta de sua presença viva e santa. Os pecadores se arrependem, os penitentes se convertem, os desviados são restaurados e os inimigos são reconciliados. Os crentes são transformados e as igrejas mortas revivem. Mas como acontece um reavivamento? Somente é verdade por uma ação soberana do Espírito de Deus. Mas qual é o instrumento usado pelo Espírito Santo? Ele usa sua palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que ele brande em sua atuação no mundo. Nunca separemos o Espírito de Deus da palavra de Deus, pois quando o Espírito Santo, em seu poder soberano, usa essa arma, ele fisga a consciência, elimina os tumores cancerosos do corpo de Cristo e põe o diabo para correr. É a Bíblia que reaviva a igreja. Ficaram convencidos? Espero que sim. A igreja precisa da Bíblia. A igreja depende da Bíblia. A igreja é construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. A Bíblia é indispensável para que a igreja possa viver, crescer, se alimentar, ter rumo, se reformar, se unir e se renovar. A igreja não pode existir sem a Bíblia. Isso nos leva à segunda verdade, que é complementar. Se a igreja precisa da Bíblia, a Bíblia também precisa da igreja. Se a igreja depende da Bíblia, a Bíblia também depende da igreja, pois a igreja é chamada para defender a Bíblia, guardando-a e proclamando sua mensagem. Apesar de Deus ter transmitido sua palavra através de profetas e apóstolos, ela precisava ser recebida e escrita. Hoje, ela ainda precisa ser traduzida, impressa, publicada, distribuída, pregada, defendida, irradiada, televisionada e encenada. Dessas e de outras maneiras, a igreja está servindo a Bíblia, guardando-a e fazendo-a conhecida. Isso explica porque em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo escreveu que a igreja é coluna e baluarte da verdade. As duas palavras gregas usadas são instrutivas. A primeira é estilos, que sem dúvida significa pilar ou coluna. O significado da outra palavra, hedraioma, não é tão certo e ela é traduzida de várias maneiras: baluarte, firmeza, sustentáculo, alicerce.
Ela vem do adjetivo edraios, que significa firme, inabalável, estável. Também significa irremovível, empregada em relação às montanhas. Portanto, o substantivo edraioma pode ser usado para qualquer tipo de suporte ou estabilizador. Portanto, quando aplicada a um edifício, poderia se referir tanto aos seus alicerces como aos seus contrafortes, já que ambos têm a função de manter a estabilidade do prédio. Agora, vamos juntar as duas ideias. Por um lado, a igreja é o alicerce ou o contraforte da verdade, e por outro lado, o pilar da verdade. Os alicerces e os contrafortes dão firmeza à construção. Os pilares a mantêm em pé para ser vista pelas pessoas. Isso lembra, respectivamente, a tarefa apologética e a tarefa evangelística da igreja. Pois como alicerce e contraforte da verdade, a igreja precisa agarrá-la com firmeza e defendê-la contra as heresias, para que a verdade permaneça firme e irremovível. Mas, como pilar da verdade, a igreja precisa mantê-la erguida, tornando-a visível diante do mundo, de modo que as pessoas possam vê-la e crer nela. Dessa forma, a Bíblia precisa da igreja para se proteger e propagar. É bom ver que o 20º artigo de fé da Igreja Anglicana descreve a igreja como testemunha e guarda da Escritura Sagrada. Há uma necessidade urgente dessas duas responsabilidades. Por um lado, a heresia está ganhando terreno na igreja. Há falsos mestres que negam a personalidade infinita e o caráter amoroso do Deus Todo-Poderoso, e outros que negam a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, bem como a autoridade da Bíblia. Esses hereges parecem estar aumentando e estão propagando suas ideias perniciosas por meio de livros e sermões pela rádio e televisão. Portanto, a verdade precisa ser de contrafortes, eruditos cristãos que dediquem suas vidas àquilo que Paulo chamou de defesa e confirmação do Evangelho, em Filipenses capítulo 1, versículo 7. Será que Deus não está chamando algum teólogo mais jovem que está lendo essas palavras para ser um contraforte da verdade da igreja, para mantê-la com firmeza, defendê-la contra heresias e interpretações erradas? É uma linda vocação. A igreja deve guardar e demonstrar a verdade. Ao mesmo tempo, a igreja é chamada para pregar o evangelho em todo o mundo. Há cerca de 3 bilhões de pessoas que realmente nunca ouviram falar de Jesus. E há muitos outros que nunca creram em Jesus, apesar de terem ouvido falar dele. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 14. A igreja precisa de evangelistas pioneiros que desenvolvam novas formas de missões para penetrar em áreas fechadas, especialmente no mundo islâmico, marxista e secular, pois a igreja é o pilar da verdade. Por conseguinte, precisamos alçar e tornar conhecida essa verdade, para que as pessoas possam vê-la em sua beleza e suficiência e tomá-la para si. A igreja precisa da Bíblia e a Bíblia precisa da igreja. Estas são as verdades complementares expressas pelas afirmações de Paulo. A igreja não poderia sobreviver sem a sustentação da Bíblia, e a Bíblia dificilmente sobreviveria se não fosse guardada e propagada pela igreja. Uma precisa da outra. A Bíblia e a igreja são gêmeas, inseparáveis, são irmãs siamesas. Se entendermos esse fato, estaremos prontos para uma exortação tríplice. Primeiro, exorto os pastores cristãos, inclusive a mim mesmo, a encararem a pregação com mais seriedade. Fomos chamados para estudar e expor a palavra de Deus, relacionando-a com o mundo moderno. A saúde de cada congregação depende, acima de tudo, da qualidade de seu ministério de pregação.
você pode estar surpreso. Sei, é claro, que os membros da igreja podem chegar à maturidade em Cristo apesar de seus pastores, mesmo que sejam maus e negligentes. Podem orar e ler as Escrituras sozinhos e em grupos de comunhão, e hoje em dia temos acesso a bons livros e fitas cassetes para complementar nossa instrução. Entretanto, o Novo Testamento diz que o propósito de Deus é delegar o cuidado de seu povo aos pastores, que devem, portanto, proclamar-lhes Cristo a partir das Escrituras na glória de sua pessoa e obra, para que daí provenha a adoração, a fé e a obediência. É por isso que ouso dizer que quase sempre o banco é um reflexo do púlpito e que normalmente o banco não cresce mais que o púlpito. Portanto, companheiros pastores, vamos renovar a decisão de nos dedicarmos a essa tarefa prioritária. Segundo, exorto os cristãos a não somente estudar a Bíblia em casa e em seus grupos de comunhão, mas a exigir. Esta não é uma palavra suficientemente forte de seus pastores, uma pregação fiel e bíblica. Digamos assim, o ministério que vocês recebem é o ministério que vocês merecem. E o ministério que vocês merecem é o ministério que vocês exigem. Geralmente, os leigos têm muito mais poder na igreja do que imaginam. Fazem parte de uma igreja em que mal se prega a Bíblia e cedem, concordam, não tomam providência alguma. Pode haver ocasiões em que precisarão de coragem para repreender seus pastores ao notarem que estes não estão sendo diligentes em seus estudos nem fiéis em suas pregações. Mas não nos deem apenas a condenação, deem-nos o seu encorajamento e intercessão. Não deixem que seus pastores se desviem da pregação por causa dos problemas administrativos. A supervisão pastoral também deveria ser dividida com os líderes leigos da congregação. Cada geração precisa reaprender a lição de Atos 6, em que os apóstolos não se deixaram desviar do ministério didático para o qual haviam sido chamados por Cristo. Eles delegaram certas tarefas sociais e administrativas para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Os líderes leigos da congregação é que podem garantir que a mesma prioridade seja reconhecida hoje. Em terceiro lugar, quero exortar os pais cristãos. Ensinem a Bíblia aos seus filhos. Não deleguem essa responsabilidade paterna nem mesmo à igreja ou à escola. Cumprem-na vocês mesmos, para que, como Timóteo, seus filhos conheçam as Sagradas Escrituras desde a infância, segundo Timóteo 3,15. Se fizerem isso, a próxima geração de líderes da igreja irá captar aquilo que a presente geração não parece entender, o papel indispensável da Bíblia na igreja. Vamos entronizar a Bíblia em nossas casas e igrejas, não porque a adoramos, mas porque Deus fala através dela. Então, quando ouvirmos novamente a sua voz, a igreja será renovada, reformada e reavivada, e se transformará naquilo que Deus sempre quis, que fosse uma grande luz brilhando sobre a escuridão reinante.